Olá, turma. Então, voltei, tá? Já coloquei a segunda avaliação para vocês, já lancei a nota da primeira avaliação. E agora eu quero comentar sobre a última etapa do curso, da disciplina. Infelizmente, esses problemas de saúde me dificultaram um pouco a condução de todo o planejado, mas grande parte foi atingida. Tá? Então, só para confirmar, dia 1º de dezembro, então, a gente faz uma aula para tirar dúvidas sobre alguma coisa da avaliação. Tá ok? Dessa segunda que eu já postei. Tá aqui que as instruções estão aqui. É só fazer os testes rápidos da unidade 4 e 5, então pouca coisa. E as atividades, tá? Agora, a terceira avaliação estão aqui, ó, são essas 3 atividades. Testes rápidos, vamos dizer. Os 3 testes rápidos, unidade 6, 7 e 8. São formulários do Google, que para preencher você tem que ler o texto, tá? E vai ser isso. Isso aqui, então, eu coloquei o prazo para entrega 8 de dezembro, a gente podia prorrogar um pouquinho, mas eu acho que vai ser desnecessário, tá? E a unidade 6, só para contextualizar, né, lógico que vocês vão ler, aborda muito o desenvolvimento do cálculo. O cálculo, vocês devem estar estudando esse semestre que vem, alguns já estudaram, que é uma ferramenta muito poderosa na área de exatas, principalmente. Calcular velocidade, e assim a evolução do cálculo foi evoluindo muito e conseguiu resolver problemas que pendiam desde a antiguidade, né? Mesmo que Aristóteles usava os seus métodos incríveis para resolver problemas, não tinha um formalismo muito grande. Isso foi começando a ser tratado por volta de 1500, tá? O problema é que teve um problema muito sério na Idade Média de perseguição, né? Principalmente da igreja, na época dominante era a católica, que alegava que se não estava na Bíblia era falso. Isso então fez com que a matemática saísse ali do grande centro ali, da Itália, Espanha, e migrasse em Portugal, porque Portugal tinha muitos mouros, lembra dos mouros? E fosse descendo mais ao norte, fosse para a França, Alemanha, então a matemática desenvolveu muito ali. Porque a perseguição da igreja era menos rigorosa. E desenvolveu bastante, né? E a gente pode citar nomes como Napier. Foi fantástico, então, mesmo com a perseguição vinda do sul da Europa, foi evoluindo a matemática. Eu consegui um negócio de séries, vocês vão estudar bastante isso em curso de análise, séries, sequências. E na França, como eu falei, surgiu Descartes, o famoso Descartes. O nome do plano cartesiano se deve a ele, né? Fermat, que não era um matemático, é um brincalhão, vamos dizer assim, um fanfarrão, que deixou a gente com um problema aberto que foi resolvido só em 1994. Você tem ideia, então, que ele dizia que tinha solução para o problema que todo mundo sabe que é impossível. A teoria que teve que ser desenvolvida para desenvolver. Então, isso que é interessante, né? São pessoas comuns, são pessoas que no dia a dia, óbvio que alguns estão a certa genialidade que faz aquele pico do crescimento da matemática, mas em geral as pessoas trabalham, é muito esforço por trás para aquele crescimento pequeno. De repente surge uma pessoa, que faz aquele crescimento, cresceu um pouco rápido, e todo mundo trabalha à borda daquela pessoa e vai crescendo o conhecimento, de repente vem outro, pum. São esses gênios que vêm para fazer o progresso da humanidade, né? E muito esforço envolvido dos que são esforçados mesmo, tá? Tal exemplo aqui também a gente pode deixar de falar do Newton. Por conta de uma pandemia, a peste bubônica que assolou a Inglaterra, eles foram obrigados a fechar as universidades, e Newton em Cambridge, que era de Cambridge, foi para o interior e começou a desenvolver seus trabalhos, tá? Não posso esquecer de falar de Galileu. Galileu Galilei, ele foi relegado ao esquecimento porque teve que contradizer tudo que tinha provado sobre o movimento celeste. Tudo. Newton surgiu e desenvolveu o que a gente conhece hoje, a forma primitiva do cálculo, vamos dizer assim. Newton preocupava em aplicações para a área aplicada, física, química e tal. Em contrapartida, anos depois, surgiu também o Leibniz, que também trabalhou com cálculo. E ele empregava
ele empregava no seu cálculo a notação que a gente carrega até hoje, que é o dy, dx, tal, enquanto Newton usava um pontinho em cima das letras, né? Isso nem é tratado no livro, mas é legal. E foi evoluindo e virou aquele tracinho que a gente usa no cantinho direito e tal. As contribuições de Newton são fantásticas, tá? Newton era tão reconhecido na Inglaterra no seu tempo que ele recebeu tratamento de realeza quando faleceu, tal, e hoje ele está lá na Basílica de Westminster, tem lá o seu túmulo, né? Um cara glorificado em seu tempo, não só pelo cálculo, ele trabalhava para o Tesouro inglês, né, britânico. Então, venham com calma. Aí, quando entra Leibniz, com contribuição de Leibniz, o cálculo foi evoluindo, mas só ficou bom, vamos dizer assim, a partir de Euler. Euler conseguiu compilar tudo aquilo que a gente trata na unidade 7. Euler, alguns chamam de Euler, ele fez um compilado do cálculo e ele foi um matemático fantástico, tá? Outro gênio, tá? Mas graças a ele muito isso evoluiu e ele deixou muitos pupilos, né? Pessoas mais comuns, vamos dizer assim, que progrediram bastante, evoluíram bastante na matemática. E essa equação aqui é muito legal, né? E elevado a π mais 1 igual a zero. Bom, vocês vão deduzir essa equação, que eu mexer com variáveis complexas, tá, no curso. Esse I aqui é de complexo, o π, imagina o π da antiguidade lá, você pega a circunferência e divide pelo raio, você vai achar esse carinha. O E é fantástico, porque ele vem do logaritmo. O logaritmo foi fundamental. Eu não sei se a gente comentar em cima, mas não se tinha calculadora na época. E fazer multiplicações muito grandes eram muito complicadas. Então, essa ideia de usar o logaritmo para transformar a multiplicação em soma, e ele tinha aquelas tábuas de logaritmos, foi fantástico. E depois, quando deu aquela regra de cálculo, facilitou muito a evolução da matemática e tal. E essa equação guarda muito disso, né? E a soma simples é a igualdade. E o 0 e 1 é uma das equações mais lindas da matemática, vamos dizer assim. Tanto é que é considerada tal. Os irmãos Bernoulli, famosos também por trabalhar, por propor problemas da sua época, tinham um certo... transitavam bem entre os matemáticos. Aí, aqui fala do desafio da Brachistoma, que foi resolvido por Newton, tal, que é essa famosa frase aqui, ó, pela pata você conhece o leão, porque veio da Inglaterra e ninguém assinou, só podia ser ele. Até porque ele foi um dos poucos convidados. Aí fala sobre Euler, tá? E nessa questão sobre Euler, vocês vão aprofundar mais, façam a leitura, vejam as contribuições. A minha preocupação não é falar sobre a pessoa em si, mas sobre as contribuições matemáticas. Esse livro focou nesses problemas que eles resolveram, e os enunciados foram pensando nisso, tá? É fantástico com a forma com que ele resolve essa equação aqui, que é a soma dos quadrados, né? Esse valor aqui é inacreditável, chegar em π ao quadrado sobre 6. E o que ele usou para resolver, tá? São as séries de Cauchy aqui, desculpa, os teoremas de Taylor e por aí vai, né? Também o fundamental na área de computação é a teoria de grafos. Hoje se usa muito para fazer transporte de produtos, fazer conexão de rede de computador, saber o menor caminho. Usa-se muito. O pessoal da área de matemática industrial trabalha muito com grafos. E foi Euler que desenvolveu toda a teoria de grafos que a gente trabalha hoje. Ele não deixou muita coisa para se aprimorar. Tudo que se faz. E aqui está a prova daquela equação. Porque que E elevado a π mais 1 igual a zero. Tá? Usa cosseno, seno. Isso aqui é uma equação que vocês vão usar bastante. Cálculo diferente, equações diferenciais, tá? E quando substitui x por π, dá aqui E elevado a π mais 1 igual a zero. Né? Muito lindo. Bom, pelo menos eu acho. A passagem de Euler, então, ele foi muito rico porque ele contribuiu com a construção que a gente tem hoje dos números reais. Porque, olha só, a ideia de construção dos números naturais, a gente consegue fazer por associação de conjuntos, né? Eu tenho isso aqui de objetos, a gente representa por aquele número 2. Né? E assim por diante. Né? E daria, depois foi a evolução, a gente foi vendo os negativos, que é da parte que subtrai mais do que se tem.
E depois foi construindo os racionais, ainda mais quando mexia com a produção rural, né? Repartição de áreas rurais para produção de grãos e isso variava de acordo com as enchentes que tinham em rios, e assim foi evoluindo, graças a muito aos mouros, vamos dizer, aos árabes, os racionais desenvolveram, tal, a gente já viu. Mas aí com a Revolução Industrial, aí a Revolução Industrial que começou na Europa e foi chegando até as Américas, a gente teve, né, surgiu o barco a vapor, a locomotiva a vapor, o telégrafo, as coisas foram evoluindo, a comunicação foi melhorando, tal, até o correio melhorou, né? Antigamente a correspondência de um país para outro demorava meses, aí com o barco a vapor foi melhorando, né, entre países do mesmo continente, podia ser por linha férrea, então foi melhorando tudo. E esses três aqui, Cauchy, Weierstrass e Dedekind, eles definiram os números reais. Eu dei uma lidinha aqui, eu não vou aprofundar nisso porque precisa de um curso de análise melhor, tanto é que eu não estou cobrando atividades dessas sessões. Os cortes de Dedekind são famosos, tal. Weierstrass também e Cauchy. Mas o gênio de todos os gênios que eu considero depois de Aristóteles é Gauss. Gauss era um prodígio que aos 10 anos resolveu essa soma aqui usando o PA, a gente conhece hoje de razão 1. Teve vários discípulos, escreveu muito, comunicava-se com vários matemáticos, era uma pessoa super acessível, de inteligência rara e, fundamental, que Gauss se propôs foi formalizar tudo de forma bem correta, tudo que ele fazia formalizar a partir de axiomas e construir a teoria. Revisou muitos dos resultados antigos, desde a antiguidade até o presente, resultados de Euclides, que tinha a prova, mas não estava formal, ele fez a prova correta, por definições e tudo mais. O que tem de Gauss na área de física, química, tem tudo o dedinho do Gauss lá. Você pode ver teorema fundamental, tal coisa, Gauss estava lá envolvido. Então, congruência, que a gente usa isso aqui em computação, para fazer circuitos e tudo mais. Então, eu parei aqui, pessoal, praticamente, eu não quis avançar muito. Falei sobre o Dedekind, o Dedekind e tal. O Cauchy, que ajudou a formalizar o que a gente tem de cálculo, e Weierstrass, que propôs mesmo a definição que a gente conhece hoje. E foi um excelente comunicador, professor e tal. Aí, graças a Weierstrass, a gente, como surgiu? Marius, Sophus Lee, Mita Luth, Frobenius, Minkowski, Schwarz, Klein, que apresentou essa primeira superfície fechada não orientável. Nós temos uma superfície da costa, desenvolvida pelo brasileiro, tal, que é muito mais complexa de ver do que essa. E tem uma mais simples, que é a curva de Möbius, tá? Mas vocês vão ver isso em geometria diferencial. E sem falar em Cantor, que foi e Hilbert. Eu queria trabalhar desses dois aqui, mas infelizmente pelo menos não vou avaliar, vou só comentar por rápido. Hilbert, Cantor foi primeiro. Cantor, ele tentou formalizar toda a teoria do conjunto, tá? E foi muito perseguido por isso, inclusive pelo Weierstrass. Porque eles trabalhavam o seguinte: não dá para tratar infinito como se fosse alguma coisa palpável, porque ele falou, 1, por exemplo, eu sei, eu consigo palpar o número 1 de forma indireta, e ele não, ele fez uma teoria toda louca, que todo mundo fala que é toda errada, mas depois foram ver, genial, de teoria dos conjuntos, definiu o que é conjunto, que a gente chama de contável ou enumerável, teoria dos conjuntos transfinitos, tá? Resultados que ele propôs na época, que ele duvidava saber provar, foi depois provado que não era possível provar, tá? E ele foi muito elogiado por Hilbert. Hilbert foi incontestável, um dos maiores matemáticos também recentes, né? Morreu em 43. O legado de Hilbert estava praticamente em 1901, quando ele fez uma lista de 100 problemas de matemática e falou que esses 100 problemas tomariam conta da humanidade no próximo século. Muitos desses problemas já foram resolvidos, alguns não. Recentemente foi resolvido um de equações de geometria diferencial, que é o de Poincaré. A pessoa não quis ganhar o prêmio. Quem acertar esse problema ganha $1 milhão de prêmio.
E Hilbert propôs um dos problemas mais famosos, é o 10º, eu acho que é o 10º, que ele falou que não existe um método, como é que fala, algorítmico para resolver equações diofantinas, não sei o que lá. Isso em 1901. E incrível que possa parecer, esse problema só foi possível ser resolvido depois que definiu o que é algoritmo. E a definição de algoritmo só veio em 1936. Tá? Então, a evolução da computação que nós temos hoje se deve muito ao Turing, que foi em 1936, que era um matemático, químico, era tudo, britânico, foi um dos que ajudou a quebrar a criptografia alemã. E a teoria dele desenvolveu, foi a teoria de Newton, de Turing, definiu o que é computável, e a partir disso foi possível resolver o problema de 1901 do Hilbert, que não sabia nem o que era algoritmo computacional, então método computável. É um cara muito à frente do seu tempo. A gente sempre tem esses à frente do tempo, mas que fazem a humanidade caminhar. Todos conviviam com suas famílias e tudo mais, né? Alguns eram excêntricos, como são excêntricos hoje em dia muitas pessoas. Então é da humanidade. A humanidade evolui assim gradativamente. E a matemática vai dando esses problemas que a solução deles vem séculos depois, ou então a prova de que são falsos, né? E hoje em dia muito se deve então à evolução computacional que nós temos hoje, isso aqui que nós estamos mexendo, essa aula online, esses vídeos gravados, essa publicação de rede e tal, a grande junção de forças de todas as matemáticas durante milênios, não é só certo, milênios. E isso, tudo que um veio contribuiu para o que para o passo anterior, e assim foi indo, foi indo. Então, quando a gente recebe esse legado hoje em dia de forma mais miuçada, mais compacta, mais sequencial, foi o trabalho de muita gente durante muitos séculos. Tá? Começa pelo cálculo, a forma que ele foi desenvolvido começou por derivada, depois foi para integral, mas tudo a ideia por trás, que era o limite, nunca foi definido tão bem depois de Weierstrass. Então, só depois que a gente teve só foi possível popularizar o ensino de cálculo a partir da formulação de limite. Bom, eu não queria estender demais, né? Só agradecer a esses matemáticos. Espero que a gente se veja em futuras disciplinas aí. Eu estou à disposição ainda, óbvio, até dia 14 de dezembro. E essas 3 questionários fazem parte da terceira avaliação. Tá? Eu não vou me adentrar nas outras. É muito interessante isso aqui, mas isso aqui se trabalha. A gente mostra que o conjunto dos números racionais tem maior quantidade de elementos que o conjunto dos números naturais, mas de computação em intervalo de 0 a 1 dos reais tem tem a mesma quantidade de elementos que a reta toda. Então essas coisas que Cantor trouxe para a gente sobre o infinito, tamanhos de infinito, definir tamanho de infinito, são... Bom, parar com a empolgação, o que eu queria falar é isso. Encerrar a disciplina de forma teórica, agora vamos para a prática, vamos fazer os exercícios e até mais, pessoal.